Abre o livro de 1 Coríntios. Livro de 1 Coríntios. Capítulo 1, a partir do versículo 24. Amém, Jesus? 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo de número 24, diz assim: Para os que são chamados, porém, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e as fraquezas de Deus mais forte do que os homens. Ora, irmãos, considerai o que era, e quando foste chamados, pois eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram os nobres de nascimento. Deus, porém, escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante Ele. Amém, Jesus? Poder se sentar para a glória do Senhor. Amados, aqui o apóstolo Paulo, ele começa a trazer uma reflexão para a vida dos irmãos que estavam ali congregando, servindo a Cristo na igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela era uma igreja que tinha uma mesclação, ou, para ser bem claro, uma mistura de povos e o mesmo intuito: buscar um Deus. Havia ali em Corinto judeus e também gregos. E nós sabemos que os judeus, eles não aceitavam o testemunho de Jesus Cristo. Já os gregos aceitavam, mas como eles eram a capital pensante do mundo, eles queriam então pensar sobre Jesus Cristo da sua maneira. E muitas das vezes o pensamento grego não conseguia entender a filosofia grega, não conseguia entender a ressurreição de Jesus Cristo. Então, irmãos, houve um impasse no meio da igreja, porque era uma igreja que estava cheia de dons. Se os irmãos for ver no começo aqui de 1 Coríntios, a igreja era cheia de dons. Não faltava dom algum à igreja de Corinto. Era uma igreja completa. Mas era uma igreja dividida por duas linhas de pensamentos. Enquanto houve os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, Deus operava com todos os dons dentro da igreja.
Mas houve um momento que isso foi quebrado. E aí uns começou a achar maior do que os outros. E nós sabemos que no cristianismo verdadeiro, no sentimento que há em Cristo Jesus, não há maiores e nem menores. E diz a palavra do Senhor que uns, por serem mais espirituais que os outros, ou eles achavam desta forma, ficariam com Paulo. E outros ficariam com Apolo. No entanto, Paulo vai dizer: foi Paulo que foi crucificado? Paulo diz isso à igreja. Vem cá, vocês estão dizendo que são de Apolo, uns dizem que são meus. Mas porventura foi Paulo que foi crucificado? Foi Paulo que morreu por todos vós? Então Paulo começa o quê? A trazer essa reflexão de vida para aqueles que estão na igreja de Corinto, mostrando para eles uma verdade nua e crua, porque o impacto da verdade, ela pode machucar no começo, ela pode ferir num primeiro momento, mas ela gera frutos, ela gera, aleluia, perdão, ela gera consertos, ela gera sentimentos que é brotado através do Espírito de Deus. Então Paulo, ele vai trazer o quê? Essa reflexão de quem aquelas pessoas eram, esses irmãos que estavam com esses tipos de pensamentos, com esses irmãos que estavam querendo dividir, uns de Apolo, outros de Paulo. Ele então vai introduzir essa mensagem, trazendo ao coração daqueles homens: quem somos nós se Cristo não tivesse nos resgatado? Essa é a grande realidade. E olha o que diz a palavra do Senhor. Então, olha como é que ele começa dizendo: para os que são chamados, primeiro ele começa dizendo assim: olha, se há alguém aqui querendo dividir alguma coisa, se há alguém aqui que não está querendo seguir Jesus Cristo seriamente, você não foi chamado. Primeira coisa que Paulo vai dizer: o chamado de Deus não é reconhecido como o homem reconhece. Exemplo, se chegar uma pessoa, eu acredito que não seja todas as pessoas, não vou generalizar, mas se chegar uma pessoa com agora num baita de um carrão aqui, ou em qualquer outra igreja, entrar dentro da igreja, assistir culto, né? Acredito que muitos vão dizer: pô, esse irmão é abençoado, né? Chegou no baita de um carrão, bem vestido, perfumado, homem abençoado. Se já chega um outro irmão a pé, e às vezes com roupas mais simples da igreja, né? Eu já vi isso acontecer. As pessoas falam: ih, rapaz, aquele irmão está passando por luta, por dificuldade, vamos chamar para orar por ele. Mas as pessoas não entendem, e é o que Paulo está dizendo aqui, que todos nós, seja sábios ou não sábios, e ele vai dizer sobre isso, né? Nós vamos entrar nessa parte, mas ele diz que para ser chamado não é poder de dinheiro, classe social, ou tanto que você tem de conhecimento. Não é isso, mas a intenção do seu coração, quem você é verdadeiramente dentro do teu coração. Uma vez Jesus, ele trouxe uma parábola para os doutores da lei, para os fariseus, e ele disse assim: olha, entrou no santuário de Deus um judeu,
e um samaritano. E o judeu batia no peito, do lado do samaritano, para o samaritano ouvir: eu sou judeu, eu jejuo tantas vezes por dia, eu dou meu dízimo, tá. E já o samaritano, de joelhos no chão, nem ousava levantar a tua cabeça, dizia: me perdoe, porque sou um pecador. E Jesus falou: qual dos dois saiu justificado dali? E os doutores da lei, os fariseus, né, não queriam perder a oportunidade de, vamos dizer, errar diante de Jesus. Eles disseram: foi o samaritano que saiu justificado, e não aquele que se demonstrou, né, com as suas próprias palavras, se exaltando que era e quem é. E aí Jesus falou assim: então faça o mesmo, bancando a classe dos fariseus e doutores da lei. Então, meus amados, olha o que Paulo vai dizer: para os que são chamados, porém, tanto os judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O que Paulo está pregando? O poder de Deus e a sabedoria de Deus. Paulo está pregando alguma coisa diferente para algum público diferente? Não, ele está pregando para todos. E é essa mensagem que prevalece no nosso coração, a mensagem cristocênica, onde Cristo é o central, onde a pessoa do Senhor Jesus Cristo, aleluia, é a preferencial. Não pode haver outro tipo de pregação no nosso meio, e outro tipo de interpretação no coração do homem. A verdade sobre Cristo está escrita, documentada, e ela precisa ser aceita. Porque se isso não acontece, nós não conseguimos alcançar a graça de Deus. Essa é a grande realidade. E Paulo vai continuar dizendo, aqui ele vai fazer, né, uma alusão, aleluia, ele vai dizer assim: pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. É óbvio que Deus não é louco. Mas por que Paulo falou dessa forma, de uma maneira figurada? Paulo falou dessa forma para que aqueles que ainda tinham dúvidas pudessem entender que se mesmo Deus em algum momento se enlouquecesse, ele seria maior do que os homens, dizendo que os homens são pequenos diante de Deus. E ele vai dizer mais ainda: e as fraquezas de Deus mais forte do que os homens. Nós sabemos que não há fraqueza em Deus, mas Paulo usa essa linguagem para demonstrar que mesmo se houvesse, ainda seria mais forte do que os homens. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Nós só estamos aqui pela misericórdia de Deus. Nós só estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor pela misericórdia de Deus. Ninguém aqui foi tão bom o suficiente, ninguém aqui, aleluia, foi tão forte o suficiente, ninguém aqui foi tão sábio o suficiente, ninguém aqui teve um sobrenome tão grande ao ponto de conquistar o que já conquistou na sua vida por si próprio. E aí começa o fator da humildade na nossa vida. Reconhecer que tudo que nós temos e tudo que nós chegamos a ser hoje só vem através da misericórdia de Deus. É isso que nós precisamos entender. E olha o que ele vai dizer: ora, irmãos, considerai quem vocês eram. E Paulo pede para eles fazerem uma reflexão. Quem era você antes de Cristo? Ou antes de conhecer a Cristo? Quem era você? Paulo vai dizer isso. Ora, irmãos, considerais quem vocês eram quando fostes chamados. Poucos eram sábios. Olha o que ele diz:
segundo padrões humanos. Isso significa, olha, muitos de vocês aqui não era reconhecido por nenhum homem. Ao contrário, eram desclassificados por eles. E ele vai dizer mais. Poucos eram poderosos. Quer dizer, vocês chegaram aqui e não havia nenhuma autoridade sobre vocês. Poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascença. Ou quer dizer, muitos chegaram aqui sem condição alguma. Paulo está pregando para um público que tiveram a sua vida transformada, que saíram do monturo, do monte de cinza, do nada, para serem alguma coisa. E aonde está a glória do homem nisso? Em nada. Porque é Deus que escreve a vida do homem. Amém? Depois que nós conhecemos a Cristo, Deus começa a escrever uma nova história. E por que Deus faz isso? Para que aqueles que dizem que são possam se confundir. Deus está a todo momento confundindo o mundo, confundindo a medicina, confundindo as autoridades. Certo dia, depois que Jesus, ele voltou para o seu lugar, para o céu, para a glória, Pedro, que era o líder da igreja primitiva, que só se converteu genuinamente quando ele viu Jesus sendo crucificado. E quando Jesus falou para ele: Pedro, você me negará 3 vezes antes que o galo cante. E Pedro viu a palavra de Jesus cumprindo na sua vida. Naquele momento, quando ele negou Jesus pela 3ª vez, e o galo cantou, a Bíblia diz que Pedro chorou copiosamente. E a partir daquele momento ele se converteu genuinamente. O que é conversão genuína? A conversão verdadeira. A conversão onde você vai gerar frutos do Espírito na sua vida, né? E diz a palavra do Senhor que Pedro saiu e pregou a palavra do Senhor e 3.000 almas se converteram. Diante desse aclamor popular, desse grande movimento de pessoas se convertendo, prenderam Pedro. E ele foi levado ao Sinédrio. Assim como Jesus também foi levado. Sinédrio, Suprema Corte Religiosa de Israel. Foi levado lá. E quando chegou lá, diante de Caifás, diante de Anás, os sumos sacerdotes, foi dado o direito de fala a Pedro, e Pedro abre a boca e desbanca os doutores da lei. Ele prega com tanta autoridade, mas com tanta eficácia, mas com tanto poder, que aqueles homens olham um para os outros e dizem: peraí, esse camarada é analfabeto. Ele é pescador, analfabeto, só nem escrever o nome. Da onde vem a sabedoria deste homem? Quem instruiu ele para que ele falasse dessa forma? Ficaram confundidos. Não tiveram explicações. Porque o poder que estava sobre a vida de Pedro, quem havia transformado Pedro, foi o próprio poder de Deus. E Pedro não se gloriava nisso. Pedro sempre se colocou à disposição, humildemente, da obra do Senhor. Então, Paulo vai dizer à igreja de Coríntios: olha, vocês chegaram aqui, e eu vou usar um termo bem assim popular, para que vocês entendam. Vocês chegaram aqui, né?
todos quebrados e embrulhados no jornal. Porque quando você quebra alguma coisa e fica cheio de pedaços, o que você faz? Você embrulha para botar no lixo, né? Para que o lixeiro não se machuque. Nós chegamos dessa forma na igreja. Quebrados, moídos, embrulhados no jornal. E olha o que vai dizer, que ele vai continuar dizendo. Deus, porém, escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Sabe por que Deus escolheu você para honrar você nesta terra? Para confundir aqueles que achavam que você não seria nada. Porque antes de Deus te chamar, já havia pessoas dizendo: olha, não vai dar em nada. Vai ser bandido. Vai ser garota da vida. A formação que tem, a família que tem, esquece. Aí Deus foi lá e escolheu você para confundir os sábios. Deus, porém, escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Entenda, Deus, Ele te escolheu para mostrar para o mundo que Ele existe na sua vida. E agora, muitas das vezes, Deus, Ele vai permitir certas situações na nossa vida. Ele vai permitir que você enfrente problemas, que você enfrente dificuldades, que você, muitas das vezes, seja até injustiçado pelo nome dEle. Sabe por quê? Para que Ele mostre quem Ele é na sua vida. O próprio Senhor Jesus foi injustiçado. Ele foi condenado por 3 instâncias, sem cometer crime algum. Mas por que isso aconteceu com Jesus? Para que o nome do Senhor fosse glorificado. Amém? Porque aonde o homem diz não tem saída, é ali que Deus trabalha e abre porta para mostrar que Ele é Deus nessa terra. E aí ele vai dizer no versículo de número 28. Deus escolheu as coisas vis deste mundo. Vis, a palavra vis aqui neste mundo são coisas terríveis, coisas sujas, coisas que não prestam. Entenda, aos olhos do homem, eu e você não prestávamos para nada. Aos olhos de muitas pessoas, você era um zero à esquerda. Você era um projeto errado. Mas Deus te escolheu, aleluia. Deus nos escolheu. E isso mostra para o mundo, para aqueles que não acreditavam e não acreditam até hoje. Deus te escolheu para mostrar para esse mundo que Ele está no controle. Olha, as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para derrubar por terra que são. Entenda o que eu quero te dizer nessa noite. O Espírito de Deus, Ele está, aleluia, sobre as nossas vidas para nos capacitar. Deus, Ele não escolheu e nem escolhe capacitados, é Ele que capacita. Se Deus nos deu uma missão, Ele vai te capacitar para esta missão. Se Deus te chamou e te entregou algo, um chamado, Deus vai te capacitar para esse chamado. Mas entenda que neste caminho precisamos entender que neste caminho nós vamos encontrar gigantes, problemas, dificuldades que Deus não anunciou para nós. Quando Deus ungiu Davi,
Deus revelou para Davi que ele ia enfrentar um gigante. Quando Deus ungiu Davi a rei, ele disse para Davi que ele ia passar por uma perseguição de 13 anos, que o próprio rei Saul queria matá-lo. Nem passava pela cabeça de Davi. Sabe por quê? Porque Deus não nos revela no caminho que Ele nos chama os gigantes que nós vamos enfrentar. Porque nós precisamos confiar nele e somente nele. E aqui no versículo 29 ele diz: para que ninguém se glorie perante ele. Então a obra que Deus já fez e está fazendo na tua vida não é para você se gloriar. Paulo ele diz: se eu tenho que gloriar em alguma coisa na minha vida, me gloriarei nas minhas fraquezas. Sabe o que Paulo estava dizendo? Se eu tiver que me gloriar, se eu tiver aqui que exaltar alguma coisa, eu vou exaltar o pecado que eu cometi, eu vou exaltar o mal que eu fiz para o outro, eu vou exaltar a minha desobediência para com Deus, porque isso é da minha natureza. Agora, tudo que tem sido feito na minha vida, pelo poder de Deus, os meus livramentos, o meu testemunho, as palavras reveladas, os milagres acontecendo, isso é dele e para ele, e tudo é por ele. Entenda isso. Porque se nós não entendemos isso, meu irmão, qualquer coisinha deste mundo vai te desanimar. Nós podemos abrir mão de tudo nesta vida, mas da única coisa que nós não podemos abrir mão é do Senhor Jesus. É da nossa salvação. Muitas coisas acontecem durante uma vida na terra. E nós não podemos ter noção do que está a um segundo na nossa frente. Nós não podemos ter noção do que vai acontecer daqui meia hora na nossa vida. Nós não temos noção. Nós não temos noção do que vamos ainda enfrentar. Nós não temos noção ainda das bênçãos que vamos alcançar, dos milagres que Jesus vai fazer na nossa vida. E é por isso que precisamos ser dependentes de Deus humildemente. E entender, como Paulo pregou aqui à igreja de Corinto, da onde ele nos tirou. E o que ele ainda está fazendo em nossas vidas. Porque o apóstolo Paulo, ele vai ensinar na carta aos Romanos, que existe um tempo de você chegar, até o tempo de você se tornar um varão perfeito. Diante dessa situação, diante desse ciclo de vida, há altos e baixos, há quedas, há problemas, há dificuldades. Mas tudo Deus tem um propósito. E o propósito de Deus é que nós chegamos a um varão perfeito. Que possamos ser lapidados. E a lapidação de Deus, ele acontece através dos acertos e exclusivamente através dos erros. Quando nós reconhecemos os nossos erros, quando nós reconhecemos as nossas falhas, somos lapidados. E quem faz essa lapidação na minha vida e na sua vida é a compreensão da palavra de Deus. Amém, Jesus? Quem está entendendo, diga amém. E olha o que ele vai dizer para nós encerrarmos aqui. Quanto a vós, porém, sois dele. Entenda, você pertence a Cristo. Amém, Jesus? Você pertence a Cristo. Quanto a vós, porém, sois dele. E Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça
e santificação e redenção. Então olha só o que Paulo vai dizer. Sabedoria vem de quem? De Deus para a nossa vida. Precisamos ser humildes para entender isso. Se hoje você tem o talento, se hoje você tem a condição de poder interpretar, de poder ler a palavra do Senhor, de poder entender, isso não vem de você, é dom de Deus na sua vida. Amém? Se você hoje é um homem, uma mulher capaz de fazer justiça, capaz de andar na luz da justiça, capaz de interpretar a justiça, e é capaz de sentir, sabe, náuseas, de passar mal com a injustiça. Então lembre-se, isso não é seu dom. Isso não te faz mais especial do que ninguém, é dom de Deus. E ele diz mais: se você hoje se santifica a Deus, se você hoje tem prazer na lei de Deus, se você hoje tem prazer em buscar a Deus, se você hoje tem prazer, aleluia, de estar em oração a Deus, de jejuar a Deus, entenda, isso não te faz melhor do que ninguém. E você precisa ser humilde e entender que isso não vem de você, é dom de Deus na sua vida. E ele vai dizer mais uma coisa, vai dizer: e a redenção. Lembra da parábola que Jesus falou? Do judeu e do samaritano? Redenção veio para os dois, mas um se exaltou com a redenção, dizendo que ele era o cara. O outro humildemente dizia: eu não sou ninguém, só o Senhor é Deus. E é por isso que nós temos que entender que se nós recebemos o amor de Deus, como que nós não vamos dar o amor para outras pessoas? Como que nós não vamos amar outras pessoas? Como que nós vamos chegar ao ponto de dizer: para mim não presta, para mim não serve, não perdoo? Como? Se nós éramos os piores dessa terra e Jesus nos perdoou. Quando Paulo escreve uma das suas cartas, ele vai dizer assim: eu, apóstolo Paulo, o principal dos pecadores, a quem não tinha afeição nenhuma para Deus, estou aqui escrevendo a vocês como servo do Senhor, porque Ele me resgatou. Paulo reconhecia que o dom que foi dado para ele por si próprio não merecia. Só o amor de Deus para fazer aquilo. Amém? E aí, para encerrar, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se então no Senhor. Amém? Então, o que Paulo está ensinando à igreja ali? Olha, vocês estão aí se glorificando em si mesmos, gregos, pela sabedoria que vem dos gregos, pela filosofia grega, pelo berço da mente pensante naquela época, judeus, porque vocês são um povo escolhido, porque Deus veio para os judeus. Ele diz: não, se vocês tiverem que se gloriar em alguma coisa, deixe tudo da sua vida de lado e glorie somente no Senhor. Amém? Ou quer dizer, para servir a Jesus Cristo, você precisa descer o pedestal. Para poder servir a Deus, você precisa ter um coração disposto a perdoar. Para andar com Deus, você precisa amar. E o amor com que Jesus te amou. Amém? Quem entendeu, diga amém. Vamos colocar de pé.